Olá, minha irmã, olá, meu irmão, Shalom Adonai. Que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre a sua vida, agindo em você, através de você e sobre a sua casa, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Ronildo Gonçalves e no vídeo de hoje eu gostaria de deixar uma mensagem para você, uma mensagem que de repente não vai ser igual às mensagens que eu tenho deixado aqui no canal, mas é uma mensagem que vai nos fazer refletir sobre o porquê de tantas aflições os verdadeiros cristãos sofrem, tá bom? E no final eu estarei orando por você para que Deus possa estar agindo sobre a sua vida e te dando forças para passar por cima, vencer todas essas aflições, todas as dificuldades que vierem sobre a sua vida. Essa semana eu estou trabalhando muito esta questão do desânimo, das aflições, das perseguições, porque eu percebo que no mundo de hoje, em que vivemos, muitos cristãos estão passando por isso e não estão sabendo lidar com essas situações. Muitos novos convertidos, quando entregam a vida a Cristo, eles começam a passar por grandes tribulações e aflições e não compreendem isso. E no vídeo de hoje, eu gostaria de esclarecer este assunto. Todos os dias, às 8 horas da noite, eu estarei postando um vídeo novo no canal, falando com Deus e orando por você também, tá? Mas peço a você que ainda não é um inscrito do canal, que se inscreva em nome de Jesus, para que você possa estar ali recebendo todas as notificações do YouTube quando eu postar um vídeo novo, tá bom? Aí você vai lá no sininho e clica no sininho e clica também no primeiro sininho que aparecer, porque são 3 sininhos, né? No primeiro sininho que aparecer, vai estar escrito todas as notificações. Você clica lá e assim você vai ser notificado pelo YouTube, tá bom? Então, como compreender tantas aflições que os cristãos sofrem, né? Que os verdadeiros crentes sofrem, principalmente aqueles que se dispõem para o serviço do Senhor. Tem um profeta bíblico que a vida dele irá nos ensinar muito a entender essa questão das aflições que sofremos, das dificuldades que sofremos. Ontem, no vídeo de ontem, está aqui no card, aqui em cima, depois você pode conferir, falei sobre o amor de Cristo, que o amor de Cristo, ele nos dá força mais do que suficiente para suportar qualquer coisa. Inclusive foi a pergunta que o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Cristo? Então as aflições, elas não são para nos separar do amor de Cristo. As aflições não são para nos distanciar do amor de Cristo. Pelo contrário, quando eu tenho o amor de Cristo impregnado em minha vida, então eu entendo e compreendo que as aflições, elas vêm exatamente para nos fazer mais fortes, mais experientes diante do Senhor. E a vida de Jeremias, do profeta Jeremias, nos ensina muito isso. Inclusive, eu vou falar sobre as crises, do profeta Jeremias. Essas crises que o profeta Jeremias teve irá nos ensinar bastante. Se o vídeo ficar um pouco longo, eu peço a você que tenha paciência e ouça, porque eu tenho certeza que vai abençoar poderosamente a sua vida no nome do Senhor Jesus, tá bom? Assista todo o vídeo e você vai entender toda essa questão das aflições que sofremos, tá bom? Então, falando sobre as crises de Jeremias, nós podemos entender o seguinte, o serviço do Senhor ele é bastante duro. Trabalhar para Deus não é fácil, não é um papel indicado para qualquer pessoa. E pelo relato bíblico, parece que as pessoas que são mais usadas por Deus como instrumento ali na obra dele, na obra do Senhor, passam por grandes aflições. Não é de admirar então que Paulo ele exortasse Timóteo para que se fortalecesse e a fim de passar por tribulações. Paulo diz assim: portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Suporte os sofrimentos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8, depois capítulo 2, versículo 3 e capítulo 4, versículo 5. A palavra de Deus, ela desmente as doutrinas de parar de sofrer. Não existe isso. Enquanto você estiver na presença de Deus, sempre virá sofrimento. A própria palavra de Deus desmente isso, Esse tal parar de sofrer,
que são muitas das vezes promulgadas por determinadas igrejas de nossa época. A gente vê aí igrejas da teoria da prosperidade, elas promulgam isso o tempo todo. A realidade das duras provações na vida cristã assusta, né? Como eu disse no início, vários discípulos, ou vários crentes novos que ficam abalados ao ponto de deixar de trabalhar para o Senhor. Será que nós também engolimos o mito de que a vida cristã deve ser livre de angústia? A vida de Jeremias nos dá bastante auxílio para encarar bem os sofrimentos do servo do Senhor. Nós precisamos notar na vida de Jeremias, né, eu vou citar aqui algumas etapas, alguns momentos da carreira dele que nos faz entender que a vida dele, né, a vida de Jeremias, ela nos auxilia bem para encararmos os sofrimentos que vêm sobre as nossas vidas. Primeiro quero falar sobre o chamado, ou o chamamento de Jeremias. Quando Deus chamou Jeremias para ser profeta, em Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele não queria aceitar. Ele fala assim: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Jeremias capítulo 1, versículo 6. O Senhor respondeu que ele lhe daria as palavras e que ele determinaria a programação, ou seja, Deus ia dar as palavras para Jeremias e ia determinar toda a programação, né, para a vida de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 7. Também ele se comprometeu a estar com Jeremias, e ele diz assim, o Senhor diz assim: não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo. Jeremias capítulo 1, versículo 8. O Senhor também concedeu a Jeremias os recursos dos quais ele precisaria para resistir aos ataques ali dos inimigos. O Senhor fala assim: e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei. Jeremias capítulo 1, versículo 18 até 19, você vai encontrar esse texto bíblico. Deus já deixou Jeremias ali prevenido dos esforços dos oponentes, mas lhe deu plena certeza da presença dele para capacitá-lo a encarar todas as dificuldades. E esse foi o chamamento, né, o chamado de Jeremias. E qual foi a mensagem que Deus passou para Jeremias? Aí podemos entender o seguinte: Jeremias pregou ousadamente a mensagem que o Senhor lhe deu. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte da água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias expôs a infidelidade e a insensatez do povo de Judá por ter abandonado a única fonte do bem e por ter corrido atrás dos ídolos. Então essa foi a mensagem que Jeremias pregou. Ele prega ousadamente a mensagem do Senhor dessa forma. E aí vem então a primeira crise de Jeremias, né? E aqui nós começamos a aprender bastante sobre as aflições e os problemas e tantas tribulações e tantas lutas que os verdadeiros cristãos passam. Na primeira crise de Jeremias, nós podemos entender o seguinte: a pregação corajosa da palavra do Senhor por Jeremias irritou muita gente, né, que não queria que seus pecados fossem expostos e condenados, porque quando pregamos corajosamente, né, querendo ou não, nós acabamos expondo os pecados das pessoas, porque a palavra de Deus faz isso. E quando você prega a palavra de Deus, ela não tem essa ação sobre a vida da pessoa, então tem uma coisa errada. Você não está ali pregando da forma como Deus gostaria que você pregasse, que você falasse como cristão verdadeiro que você é, conhecendo a missão, conhecendo e entendendo o que Cristo fez sobre a sua vida e quer fazer sobre a vida das outras pessoas, né? E a pregação da palavra de Deus, ela raramente conduz à popularidade. O tom de autoridade, ele é desgostoso, né? Para quem? Para aquela pessoa rebelde. Então, quando a pessoa é rebelde, a pregação da palavra de Deus, ela não vai te conduzir à popularidade. Não vai. A verdadeira palavra de Deus, quando é pregada, ela não conduz por popularidade, diferentemente do que a gente vê hoje, né? Os pregadores querendo popularidade. Então, eles escondem a verdadeira palavra do Senhor. As pessoas que ficam ressentidas com a mensagem perturbadora geralmente recorrem a medidas ou para calar você, né, o mensageiro do Senhor, ou para acabar com você, para matar você. E assim não era diferente com a vida de Jeremias. O Senhor revelou para Jeremias que os homens que estavam tramando para matá-lo, iria matar ele. Deus vai até Jeremias e revela. Se olharmos lá,
capítulo 11, versículo 18 e 23 de Jeremias, você vai entender isso. Estes homens incluíram o pessoal da própria cidade dele. Quando Deus fala que estes homens queriam matá-lo, era o pessoal da própria cidade de Jeremias. Confere lá depois. Jeremias não entendeu a razão pela qual o Senhor deixou o caminho dos ímpios prosperar. Assim como acontece com muitos cristãos hoje, que não entendem porque muitas das vezes o caminho dos ímpios prosperam. Parece que ele queria saber até quando a terra iria sofrer, né, por causa da perversidade deles, que Deus estava aparentemente tolerando. Parecia que Deus estava tolerando a prosperidade dos ímpios. Era especialmente difícil para os santos no Velho Testamento, porque não tinham nítida visão da vida eterna. Foi Cristo que trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 10. Antes de Cristo, os fiéis esperavam bênção ou castigo nesta vida. Então, quando o Senhor deixava os ímpios permanecerem impunes, era bastante difícil para irmãos como Jeremias entender isso. A resposta do Senhor à angústia de Jeremias era bem chocante. E ao invés de simpatizar e confortar, o Senhor repreendeu e desafiou Jeremias. Respondeu de 3 formas. A primeira é a seguinte: Deus responde dessa forma: se você correu com os homens e eles o caçaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Jeremias capítulo 12, versículo 5. Deus estava fazendo o quê? Deus estava repreendendo Jeremias por ter ficado tão preocupado com pouca provocação. Se ele nem conseguisse caminhar 1 quilômetro, vamos dizer, como é que ele iria aguentar a maratona? Não é? Nós devemos ter cautela para não sentir muita pena de nós mesmos. Era o que Jeremias estava fazendo. Porque é bem provável que a situação piore. E aí faremos o quê? A segunda palavra de Deus para Jeremias, para que ele entendesse a situação, foi essa. Deus revelou que a situação já era pior do que ele imaginava. E Deus disse assim: até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando lhe dizem coisas boas. Jeremias capítulo 12, versículo 6. Não eram apenas os compatriotas da cidade nativa que estavam tramando contra ele, contra Jeremias. Eram os próprios familiares. Muitas vezes são os nossos próprios familiares. Eu não estou falando nem a família, são os familiares, aqueles parentes que já ficaram um pouco mais distantes, tramam contra a nossa vida, tramam contra nós para nos tentar derrubar diante do Senhor, para nos desanimar. Então Jeremias tinha passado por trechos angustiantes da vida dele, mas a situação estava ficando pior. Será que para nós também os atuais sofrimentos têm a finalidade de nos fortalecer a fim de suportarmos as verdadeiras angústias vindouras? A terceira lição de Deus para Jeremias, Deus mostrou que os sofrimentos de Jeremias eram bem mais leves do que os dele mesmo. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo nas mãos dos seus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Então, observe que quando Deus está ensinando aqui Jeremias sobre a prosperidade dos ímpios e que na cabeça de Jeremias parece que Deus não estava dando ligança, importância, Deus vem e fala assim: Jeremias, os meus sofrimentos são maiores do que os seus. O que você está sofrendo, Jeremias, não se compara ao que eu sofro, porque abandonei a minha família, deixei a minha propriedade, entreguei aquela a quem amo nas mãos dos meus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. O que o Senhor estava passando era bem pior do que os sofrimentos de Jeremias, pois ele tinha que abandonar o que ele criou e tanto amou. Dificilmente refletimos no lado das decepções que o Senhor experimenta. Compreenderam? Muitas vezes pensamos só em nós mesmos e não paramos para refletir sobre isso. Olha que coisa forte, né? Entender os sofrimentos de Deus. E na segunda crise de Jeremias, nós também podemos aprender bastante essa questão do porquê os cristãos sofrem tribulações. Jeremias chegou ao ponto de sentir-se muito solitário por causa da rejeição quase universal que passou. Todos me amaldiçoam. Jeremias reclamou e afirmou que não tinha feito nada para merecer tal horror. Jeremias capítulo 15, versículo 10 até o 11. Jamais me sentei na companhia dos que se divertem, nunca festejei com eles. Sentei-me sozinho porque a tua mão estava sobre mim e me encheste de indignação. Jeremias capítulo 15, versículo 17. Bom, foi bem duro, para Jeremias ser excluído de tudo por causa da tarefa severa
que ele possuía de anunciar a palavra do castigo. Ninguém queria se associar com ele. Ninguém. Por isso Jeremias voltou-se contra o Senhor. Porque é permanentemente a minha dor e a minha ferida é grave e incurável? Porque te tornaste para mim como um riacho seco, cujos mananciais falham. Jeremias capítulo 15, versículo 18. Antes, Jeremias havia pregado que Deus era fonte de água viva, lá no capítulo 2, no versículo 13. Mas agora o chamou de riacho seco. Até mesmo grandes homens de Deus caem. Observaram? A resposta do Senhor à reclamação de Jeremias me surpreende, mas me surpreende muito. De novo, ao invés de simpatizar com Jeremias, o Todo-Poderoso o desafiou. Preste atenção. Se você se arrepender, eu o restaurarei para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz. Deixe este povo voltar-se para você, mas não se volte para eles. Jeremias capítulo 15, versículo 19. O profeta Jeremias, ele havia fracassado e a solução era que ele se arrependesse da sua autocompaixão rebelde e voltasse ao Senhor. Só assim ele seria o porta-voz do Senhor. Desde que ele era o porta-voz do Senhor, essa promessa que ao se arrepender ele se tornaria o porta-voz significa que estas queixas contra o Senhor já havia tirado dele esta função. Deus estava lhe dando uma segunda chance, mas ele não deu ouvido às reclamações. Ele não achou a situação insuportável para Jeremias, não. E depois ele repetiu as palavras do chamamento, lá em Jeremias capítulo 15, versículo 20 e 21, e depois você dê uma olhada lá em Jeremias capítulo 1, versículo 18 e 19. Assim, mostrando que as instruções de que Jeremias necessitava para vencer o desafio estavam já em suas mãos. É o que acontece com muitas pessoas, né? Tudo que Deus ele podia fazer por você, te preparando para o ministério, Deus já fez, está em suas mãos. Talvez por um motivo ou outro que aconteceu em sua vida, você caiu. Então Deus vem sobre você neste momento para te restaurar, mas preste atenção nisso. Tudo que Deus precisava te dar, Ele já te deu, já está em suas mãos. O que falta agora é você se reconciliar, entregar novamente a vida a Cristo e voltar a fazer a obra do Senhor. A autocompaixão não faz com que o Senhor dê o braço a torcer. Jeremias estava tão triste por causa do seu isolamento, porém no próximo capítulo, no capítulo 16, Deus ordenou que ele não se casasse e que não fosse nem para velórios, nem para festas. Estes mandamentos certamente teriam aumentado este sentimento de solidão, né, que Jeremias passava, mas Deus decretou-os mesmo assim. Nós precisamos suportar sofrimentos. O cristianismo, amados, não é para pessoas moles, pessoas fracas, sabe? Somente pessoas com coragem e determinação, mas é uma determinação resoluta, terão a força necessária para prosseguir neste caminho. Cristo, ele cria bons soldados, não mimando-os, né? Mas deixando-os passar por grandes dificuldades. A preparação militar, ou até mesmo o treino esportivo, ele é duro. Nenhum general, ele orienta suas tropas, dando-lhes o máximo de conforto e descanso. Nenhum técnico fortalece seus atletas sem dor ou sem suor. Do mesmo jeito, podemos nos preparar para passar por momentos duros na vida cristã, porque o Senhor quer que fiquemos fortes e firmes. Talvez nós já imaginamos que a vida é bem difícil, mas estas dificuldades podem ser designadas meramente como entrada às verdadeiras provações do futuro. Então, quando vier a primeira luta, se você se render, como você vai conseguir superar os desafios maiores que virão? O projeto de Deus não é que paremos de sofrer nessa terra, mas que as angústias fortaleçam nossa fé ao ponto que fica muito mais valioso do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, e que resulta em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo foi revelado. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Não importa, queridos, a dureza dos momentos aqui nessa terra. Elas são leves e momentâneas, em comparação com a glória eterna
que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Que aprendamos com Jeremias a suportar sofrimentos e sem autocompaixão. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Pai soberano, bendito seja o teu nome. Quero entregar em tuas mãos, nesta oração rápida, todos os teus filhos que estão passando por provas, tribulações, angústias, perseguições, mas não sabem, ó Deus, lidar com isso. A verdade é que acabamos de aprender sobre as crises de Jeremias, Pai. E com elas podemos entender que o Senhor quer nos fazer cristãos verdadeiramente fortes, cristãos inabaláveis, cristãos corajosos, cristãos firmes diante do Senhor. As lutas vêm, Deus, não para nos tirar de Tua presença, mas sim para nos fazer cada vez mais fortes diante do Senhor. Nos ensine, ó Deus, a lidarmos com todas as situações complicadas que vierem sobre a nossa vida. Não nos deixe olhar para trás, porque a Tua palavra diz que aquele que tem posto a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino do Senhor, mas que possamos permanecer firmes olhando para Cristo, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, que é a vida eterna, Pai. A vida eterna não se compara com os sofrimentos que passamos aqui nessa vida, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua igreja entenda isso, que este irmão, essa irmã, este jovem ou essa jovem que ora comigo agora, entenda isso, Pai, que tudo aqui é momentâneo, é passageiro, e que o que é verdadeiro, o que é eterno está por vir. Em nome de Jesus, dê forças para eles, para que eles consigam suportar todas as aflições que vierem no nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha sido abençoado no nome de Jesus. Se você foi, compartilhe este vídeo com outras pessoas. A mensagem ficou um pouco longa, como eu disse, mas é uma mensagem crucial, fundamental para compreendermos, para entendermos as aflições que muitas das vezes passamos e que muitos cristãos não compreendem essas aflições e acham que isso não é de Deus, não é? E quando Deus permite, Deus quer te fortalecer mais ainda, te deixar cada vez mais preparado, mais forte, mais corajoso, mais diante dele. Coloque toda essa situação diante do Senhor, você vai vencer todos esses problemas e essas aflições. Mas lembre, elas vão continuar vindo. E quando elas vierem, você vai estar mais forte. E você vai vencê-las de novo, e outras piores virão, e você vai sair delas mais forte ainda, e assim, no final, você estará chegando à estatura do varão perfeito. Fique com Deus, fique na paz, nos encontraremos em um próximo vídeo ou em uma próxima oração. Shalom Adonai.